Nesta terça-feira foi o dia da secretária do Ministério da Saúde, de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro, falar à CPI da Covid no Senado. Em suas declarações, ela voltou a defender o chamado tratamento precoce e lembrou do livre-arbítrio dos médicos. Mayra Pinheiro reitera que a pasta orienta, mas não recomenda o medicamento. Em depoimento à CPI da Covid, ela detalhou que governos têm autonomia e não são obrigados a seguir preceitos da OMS. Questionada sobre o tratamento precoce, a secretária do Ministério da Saúde ressaltou que a relação médico-paciente dita as regras. É preciso que nós deixemos claro que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para a Covid. O Ministério da Saúde criou um documento juridicamente perfeito, que é a nota orientativa número 9, que depois se transformou na nota orientativa número 17, onde nós estabelecemos doses seguras para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes de acordo com seu livre arbítrio. Em relação à falta de oxigênio em Manaus, a secretária destaca que esteve na capital do Amazonas entre os dias 3 e 5 de janeiro. Mayra Pinheiro afirma, no entanto, que a crise explodiu depois da passagem da comitiva do Ministério da Saúde. A minha prospecção, ela durou do dia 3 ao dia 5, eu voltei para Brasília, entreguei os relatórios completos para o ministro, mas eu não participei da compra, aquisição e da logística de fornecimento de oxigênio. Eu não vim aqui para apurar as responsabilidades, mas para fazer o relato do que eu vivi. Claro. O que eu assisti nas unidades básicas de saúde de Manaus é desassistência e caos. Não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença. Nas unidades básicas de saúde, nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid, se contaminando mais. A secretária diz que ajudou a articular a transferência de crianças do Amazonas e nega orientação para o uso de cloroquina em Manaus. Em certo momento, ela rebateu os ataques do senador petista Humberto Costa. A minha questão, eu estou falando com a senhora respeitosamente. O que era da sua alçada, infelizmente a senhora não fez. O que não era, a senhora estudou, a senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus. Tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram 3 meses em Manaus, custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Então, nós levamos sim esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários para o enfrentamento à doença. Só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário naqueles estados onde houve colapso. Em outro momento da sessão, o senador Renan Calheiros exibiu fora de contexto um áudio em que Mayra Pinheiro falava sobre a imunidade de rebanho e ela reagiu. Qual a tese que o senhor quer que eu concorde? Da imunidade de rebanho? Sim, da imunidade. O áudio que o senhor acabou de mostrar se trata de uma colocação referente à população pediátrica. E na época eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Aliás, a retirada das crianças da escola foi uma das maiores agressões que a gente fez a essa população. E hoje nós temos a certeza que as crianças têm 37,5 vezes menos chance de se contrair a doença e a possibilidade de transmissão a partir de uma criança também é baixa.
Um dos pontos mais polêmicos do depoimento foi quando os parlamentares a questionaram sobre o aplicativo Tratikov. Na semana passada, Eduardo Pazuello explicou à CPI que a ferramenta não chegou a ser lançada porque sofreu ação de hacker. Mayra Pinheiro salientou que o projeto iria orientar médicos a tratar as consequências do coronavírus. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do Amazonas, se irritou ao questionar quem criou o Tratikov. Esses assassinos da internet que ficam criticando o lockdown mataram pessoas sem oxigênio na minha cidade. Por que a senhora não devolveu o aplicativo que salva vidas? Essa é a pergunta. A senhora deixou de salvar a vida no meu estado. Se esse aplicativo salva a vida, por que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora? Senador, primeiro porque havia uma insegurança enorme. A semelhança do que foi feito com a tentativa Doutora, não faça isso. A senhora treinava os médicos, doutora. Nuremberg. Indicada para a secretaria em 2019, a médica resistiu às gestões Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Mais cedo, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, citou o julgamento que condenou homens de Hitler por crimes na Segunda Guerra e foi criticado por integrantes da comissão. Renan negou que estivesse fazendo comparações entre as mortes pelo coronavírus e as vítimas do nazismo. O MDBista reclamou das interrupções e declarou que estava apenas citando uma passagem da história mundial. Ao mencionar o Tribunal de Nuremberg, o relator argumentou que a Comissão Parlamentar de Inquérito não é um julgamento de guerra. Nuremberg, senhor presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. E é bom sempre lembrar que essa comissão parlamentar de inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal e a responsabilização eventual dos culpados será, se for baseadas em provas técnicas e objetivas. As citações feitas por Renan Calheiros sobre o tribunal que condenou nazistas irritaram parlamentares da CPI. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, elevou o tom ao interpelar o relator. Absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus, tá? Respeite os judeus. Isso é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou prejulgando. Isso é uma coisa odienta. Está prejulgando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Odienta. Isso não existe. Isso não existe. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Depois da confusão, o presidente da CPI tentou acalmar os ânimos. O senador Omar Aziz questionou a postura de Renan Calheiros. Vossa Excelência conclua, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque nós não temos... Só um minutinho. Eu não estou usando como referência. Vossa Excelência está falando umas maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. Mas o senhor me desculpe. Eu não vou ser censurado. Não vou ser censurado. Não, de jeito nenhum. Não vou ser censurado. Não vou lhe censurar. Então, por favor, assegure minha palavra. Então, para você, alguns dos principais momentos dessa sessão de hoje da CPI da Covid. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, já conosco. Sua avaliação, Zé, sobre esse depoimento de hoje da doutora Mayra Pinheiro. Boa noite, Zé. Pois é, um grupo ali cismou de dominar o plenário da CPI, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, a doutora Mayra Pinheiro não é a pessoa mais importante do Ministério da Saúde. E não é nem a segunda pessoa mais importante do Ministério da Saúde. E muito menos a terceira pessoa mais importante do Ministério da Saúde. Ela é uma funcionária, uma secretária que tem um cargo ali de primeiro escalão, sim, no Ministério da Saúde, mas que não decide. Ela não é uma funcionária de decisão. Quem decide lá é o ministro. O segundo a decidir é o secretário-geral do Ministério, que faz a parte operacional, cujo secretário-geral já foi o ex-ministro Eduardo Pazuello. E aí, o plenário da CPI tentou fazer com que esta
funcionária do Ministério denunciasse o próprio governo. É aquela história, fala mal do seu patrão aí, fala mal do seu patrão. Ela demonstrou ali uma coerência até descrita exatamente pelo histórico dela no Ministério, que passou por vários ministros. Ou seja, a função dela é de seguir com as orientações, primeiro do governo federal e depois do próprio Ministério. E ela manteve a coerência. Sobre a cloroquina, que preocupa tanto a CPI, muito mais do que os desvios dos governos estaduais, ela disse o seguinte: médicos estão sendo encurralados em todo o país, alguns estados não permitem nem a fala de um tratamento precoce e, por isso mesmo, não há como checar se o tratamento precoce, o uso de medicamentos que podem salvar vidas. Ela não soube responder porque não tem como fazer exatamente este levantamento nacional. Veja que ponto chegou. E aí ela diz o seguinte, que independente de acreditar ou não na cloroquina, quem tem que prescrever é o médico, e os médicos estão sendo impedidos. Eu, particularmente, acho que é isso mesmo. O médico é que tem que prescrever ou não. E virou um debate de uma CPI. É vacina e, em primeiro lugar, cloroquina. E depois, se der tempo, eles vão pensar em olhar ali de lado os desfalques, os roubos de dinheiro público que já estão sendo investigados até pela Polícia Federal. Esse depoimento, Vitor, diante desta polêmica, mostra exatamente como a CPI está. Esse chamado G7 da CPI reúne 7 dos 11 senadores, ou seja, é a maioria do plenário. E eles querem impor uma realidade paralela da CPI, uma realidade paralela, tentando construir um relatório final que já está pronto na cabeça do senador Renan Calheiros e que vai pesar nas tintas contra o ex-ministro Eduardo Pazuello. Vai haver o pedido de indiciamento dele, vai haver o pedido de indiciamento do ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, ou seja, eles estão buscando uma narrativa para explicar um relatório final que já está pronto. Eu nunca vi nada parecido em CPI. Essa fala do relator, senador Renan Calheiros, é vergonhosa, porque ela naturaliza uma atrocidade histórica, que foi exatamente o que ele tentou fazer no plenário. Naturalizar, banalizar. Os judeus têm, sim, razão de ficarem ofendidos com essa banalização. E vários pelo país, no Congresso Nacional, reagiram. E Renan Calheiros tentou comparar o que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu com os judeus que foram vítimas cruéis, campos de concentração, o Holocausto, né? Não se pode comparar isso a nada da história. Isso tem que ficar no quadro como uma chaga da humanidade para não ser repetido. E o Renan Calheiros vem banalizar uma atrocidade assim. Então a CPI está perdendo espaço, perdendo imagem, exatamente por este embate entre uma realidade que eles tentam criar e a realidade que bate às portas. Cadê o dinheiro da Covid? 120 bilhões de reais que o presidente Jair Bolsonaro mandou para os estados e municípios. Bom, e a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, divulgou nota também repudiando essas declarações do senador Renan Calheiros, dizendo que se trata de um desrespeito às vítimas do nazismo. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel e mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. Olha, se houver um tribunal de exceção, né, para julgar os problemas, os crimes, os delitos envolvidos nesta pandemia no mundo todo, e talvez tenha que haver, né? Talvez tenha que haver, porque quem é que vai julgar essa quantidade de atropelos ao direito, essa quantidade de mentira fantasiada de segurança sanitária e de ciência, este cerceamento à livre circulação de ideias e da formação e a formação da própria ciência? Quem é que vai julgar isso? Os culpados estão aí, né, piscando na nossa cara. Talvez tenha que ter um tribunal de exceção. Se tiver um tribunal de exceção,
os integrantes dessa CPI estarão nele, serão réus. O que eles estão fazendo, eu faço sempre a ressalva, isso não é em termos de política pública, política nacional, relevância de interesses do país, isso aí não é expressivo. A gente está nesse assunto porque pelo teor aberrativo dele, só por isso. E porque este joguinho dessas figuras, Omar Aziz, Renan Calheiros, que dispensam, cujos predicados dispensam maiores descrições, essas figuras estão num joguinho com uma imprensa que está aí fazendo um teatro político, com isso. Só isso. Não tem relevância, não apareceu relevância alguma até aqui sobre política sanitária, sobre combate à pandemia, sobre questão de desvios de verba, sobre questão de aprimoramento do enfrentamento à pandemia. Ao contrário, e aí entrando num ponto específico, eles estão cometendo o crime de embargar a livre formação de uma experiência científica. Este teatro contra o tratamento precoce, a grande notícia do dia, como trazia a Ana Paula aqui ontem, um projeto absurdo deste Omar Aziz, que preside essa CPI, que criminalizava o tratamento precoce, que interferia na autonomia do médico, que interferia não, tinha presunção de tentar embargar a formação dessa experiência clínica com diversos estudos indicativos de eficácia, e ele, fazendo uma demagogia irresponsável, apresentou esse projeto e ao que consta no noticiário de hoje, ele retirou esse projeto. Não colou, Não colou, mas denotou a sua ignorância ou a sua má-fé, ou os dois, também tanto faz aqui para nós. Mas esses personagens estarão num tribunal de exceção, estarão no banco dos réus, porque eles estão arrepiando a democracia em plena crise humanitária. Um personagem como esse, Aziz, tentando mais uma vez intimidar uma pessoa, agora uma mulher, de maneira grosseira e mentindo, mentindo para tentar intimidá-la, falando num tom grosseiro, numa forma grosseira, imprópria para o seu decoro, dizendo que existem pessoas que são assassinas porque criticam o lockdown. Para ele ter verdade fundamentando esta afirmação estúpida, ele teria que nos trazer o laudo. Ele não é do Amazonas, traz o laudo mostrando a correlação entre o trancamento burro, indiscriminado, sem critérios, sem proteção a vulneráveis, com transporte funcionando e salvação de vidas. Se ele não tem isso, ele está mentindo ao acusar de assassinos aqueles que criticam o lockdown. Ou seja, eles não querem que circule o debate. Eles não querem que circule a formação de uma ciência sobre tratamentos que estão sendo buscados. Então, me parece que nós chegamos aí a um ponto, e aquela desavença entre presidente e relator, nós não merecemos aquela cena, Nós não merecemos aquele bate-boca entre Renan Calheiros e Omar Aziz, naquele poço de ignorância, de prepotência, falando sobre o que não sabem, falando sobre tragédias históricas, falando sobre o Tribunal de Nuremberg. Então, voltando ao ponto principal, esta crise, este flagelo, ensejou uma série de atropelos ao Estado de Direito, uma série.
E a CPI da Covid é um desses atropelos, né? E há de haver um julgamento, né, internacional de todos esses atropelos, e esses personagens aí estarão com toda certeza sob suspeita, sendo averiguados por um tribunal que possa ser idôneo, se é que a gente vai ter ainda instituições idôneas depois desta orgia política que sobrepujou a pandemia. Você, Ana Paula Henkel, o que achou da sessão de hoje? Ana, você que está aí em Los Angeles, à distância, acompanhando tudo também. Chegamos a essa quarta semana de CPI. Boa tarde para você, seja bem-vinda, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé Maria, meu amigo Guilherme Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, tomei mais uma caixa de antiácido e assisti a sessão inteira, absolutamente inteira. Passei a manhã aí assistindo, a minha manhã aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, assistindo toda a sessão. E lamentável o que a gente viu, não apenas da falta de comprometimento dessa CPI, desses senadores aí que querem empurrar uma CPI que tem aí as vestes de investigação, mas que a gente sabe já tem o relatório pronto, como se a gente tivesse muito tempo, como se a gente tivesse muito dinheiro, como se a gente não tivesse mais nenhuma prioridade para resolver no Brasil. E aí você assiste ali 3, 4 horas de CPI, você não acredita na disfarçatez dos senadores ali, principalmente do relator, né, trazendo aí, banalizando um evento bárbaro da história, né, como o nazismo, simplesmente jogando aí, trocando de roupa, troca de roupa como troca de palavras em relação ao Holocausto. Foi muito bom que você trouxe a notícia, Vitor, que a Confederação aí de Israel, né, emitiu a nota de repúdio a essa referência nojenta. A verdade é essa, né? Vamos jogar aqui mais uma vez a palavra nazista. Vamos banalizar mais uma vez e ignorar todo o sofrimento de todas as vítimas. Mas, enfim, Vitor, a gente vê também não apenas a hipocrisia, mas um despreparo tão grande do próprio relator, que já está ali com o relatório na gaveta, a gente sabe disso, do próprio presidente Omar Aziz. A gente passou aí num dos nossos vídeos do presidente aí da CPI, Omar Aziz, dizendo, mas como que o aplicativo, então, não salvou vidas lá no meu Amazonas? Mas pouquíssimo tempo antes dessa fala dele, eles estavam reclamando do aplicativo, como que aquele aplicativo era um absurdo. O Ministério da Saúde ter um aplicativo daquela magnitude de conversa direta ali com vários centros de saúde no Amazonas que estavam, né, colapsando dentro daquela emergência que a gente viu. Outra coisa que eu achei completamente abjeta, a quantidade de interrupções às falas da doutora Maíra. Ela não conseguia concluir o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua resposta. E o senador Renan Calheiros insistia nessa bobagem de sim ou não, numa CPI, numa comissão parlamentar que deveria estar investigando, né, várias vertentes aí da pandemia. Sim ou não? Ele queria simplesmente essas respostas curtas. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, Vitor, ali no depoimento, a gente vê também que virou a CPI da cloroquina, né? Infelizmente, depois que o diretor-geral da Pfizer colocou aí um banho de água fria, um balde de gelo na narrativa em relação às vacinas lá em agosto, setembro de 2020. Parece que eles mudaram ali o foco agora, voltou para a cloroquina de novo. E eu vi alguns jornalistas, Vitor, aí ali depois tentando fazer chacota da doutora Maíra. Aliás, doutora Maíra, que apenas o currículo dela, 5 minutos falando do currículo dela, tamanha capacidade técnica dessa profissional no Ministério da Saúde, mas eu vi alguns jornalistas militantes depois tuitando que ela falou do antiviral cloroquina, e não foi isso que ela não falou do antiviral, ela falou do SARS, né, que é aí sim
um vírus e que a medicação aí antimalarial era usada, já tem estudos, disse dos estudos, né, falou que tem mais de 2.000 estudos em relação a uma possível eficácia da cloroquina no combate à propagação do vírus. E aí eu busquei aqui no Jornal de Virologia, Vitor, olha só essa manchete. Cloroquina é um potente inibidor do coronavírus SARS para a infecção e a propagação. O Jornal de Virologia de 22 de agosto de 2005, antes da cloroquina ser politizada e ficar aí sendo usada como arma política. Então, a gente vê que a própria CPI, a depoente ali, a doutora Maíra mostrou, o próprio Randolph perguntou para ela, mas quantos países adotam esse protocolo? E ela disse 20 países, e quando ela começou a citar, um desses países, por incrível que pareça, era Cuba. Mas para finalizar o meu comentário, Vitor, tem um ponto ali do depoimento da doutora Maíra que me chamou bastante atenção, que quando tentaram trazer aquele estudo criminoso lá do Amazonas, né, aquela dose cavalar de cloroquina em pacientes ali que não podiam tomar uma dose cavalar de cloroquina, aí, que causou 22 mortes, e aí saiu um artigo na revista Nature, né, conduzindo ali, mostrando que a cloroquina era uma droga letal. E a doutora Maíra aí também mostrou mais uma vez que tanto a ivermectina quanto a cloroquina, elas estão aí no mercado desde os anos 40, 50, drogas seguras, defendendo mais uma vez a autonomia médica. Ela disse, Vitor, eu achei muito interessante isso, que naquele artigo que saiu na Nature sobre esse estudo, dois pesquisadores, duas pessoas relacionadas com essa suposta ineficácia da cloroquina, eles eram autores da publicação que declararam que eram bolsistas da Pfizer e da AstraZeneca. Um conflito de interesses, mas que não foi mostrado na hora da publicação. E rapidamente, antes de passar para você, Augusto, a gente traz mais um destaque ainda falando sobre CPI. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o senador do Amazonas e presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, circulando sem máscara em um aeroporto. O senador passou a semana criticando o presidente Bolsonaro sobre a falta de uso de máscara. Outro que teve imagem na qual aparece sem máscara circulando nas redes é Randolph Rodrigues, justamente o vice-presidente da CPI. E se você está só nos acompanhando pelo rádio, te convido depois a acessar o nosso canal do YouTube para ver, então, essas imagens que já estão circulando nas redes sociais. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, minha querida Ana Paula, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Começando pelas fotos. É o que o Guilherme tem dito reiteradamente, né? Eles não estão nem aí para os mortos, para a tragédia provocada pela coronavírus. Eles usam máscara quando convém, usam lá na CPI, quando não é necessário, você tem um distanciamento, né? Você está falando ao microfone, não vai contaminar ninguém, e não usam onde devem. Então eles não estão nem aí para isso. Agora, eles estão fazendo a CPI da cloroquina. A cloroquina recomendada pelo Bolsonaro e por tantos governadores, né? Começando pelo governador de São Paulo, João Dória. Eles aparecem recomendando, então, foi responsável pelas mortes das pessoas, a cloroquina, quantas? Quantos morreram? Então, para justificar o que a besta do Renan Calheiros, vou provar por quê, compara ao que houve na Alemanha, nazista, no fim da guerra. O Renan é estudante de Direito, ele deve ter ouvido falar de passagem sobre o julgamento de Nuremberg, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele está dizendo o seguinte: houve um holocausto. Houve um genocídio comparável ao da Alemanha. Só contando judeus mortos, você chega a 6 milhões. E morreram muito mais. Esse genocídio atingiu outras raças, outras etnias, né? Gente com costumes diferentes, etc, etc.
está dizendo o seguinte: o Tribunal de Nuremberg provocou uma discussão muito interessante do ponto de vista jurídico pelo seguinte: você aprende na faculdade de Direito que a lei só retroage em benefício do réu. Se surge uma lei nova, é para beneficiá-lo. Se a lei justificar a prisão ou a punição, a morte, não pode. E foi do Tribunal de Nuremberg que surgiu a lei contra a humanidade. Crimes contra a humanidade, não a lei. Crimes contra a humanidade. E por isso eles foram condenados e mortos, os chefes do nazismo. O que ele está dizendo aí? Houve sim, é isso? Senão ele não ia mencionar o Tribunal de Nuremberg. Houve sim um genocídio, ele está dizendo, banalizando um negócio sério, uma tragédia, tá? Incomparável, a meu ver, na história da humanidade. Então ele está dizendo, houve sim alguma coisa parecida, mas nós não vamos entrar nessa discussão. A lei vai ser criada para retroagir contra o réu. Ele está dizendo que vão seguir as leis já em vigor e ele vai propor o impeachment. É isso que ele está falando. É por isso que ele está com esse numerito todo. Tá? Ele está usando números, com o número de mortos e tal. Eu olho para ele, eu lembro do tempo em que os prisioneiros usavam números no uniforme e combina com ele. Ele deveria ser chamado pelo número, né? Como se chamavam antigamente os presos aí, merecidamente como ele. O Omar Aziz fala de problema. A senhora matou, a senhora poderia ter salvo crianças, pessoas do meu estado. Ele matou muita gente desviando dinheiro da saúde. Todo o dinheiro desviado da saúde resulta em alguma morte. Sobretudo no estado miserável, como é o Amazonas, governado por ele e governado por outros que estão na CPI, pensando já na eleição de 2022. Eles só pensam nisso. O Renan Calheiros é incapaz de derramar uma lágrima, tá, por alguém, mesmo se for parente. Ele é absolutamente frio e canalha. Canalha, por isso que ele faz esse tipo de paralelo que mereceu justificadamente o repúdio da comunidade judaica aqui no Brasil. Agora, eles não deixam a depoente falar. Imagine se ocorresse o contrário, deputados governistas não deixassem, seriam todos misóginos. Estariam condenadas. Então, as mulheres, as feministas brasileiras defendem uma mulher conforme o pensamento dela. Se não, não. Deixa de ser mulher, aí é homem. Aí é homem. Pode esculhambar à vontade. O currículo da doutora Mayra Pinheiro, ela não é aquela maior só, não. Ela tem currículo, o resto tem prontuário. E eles tratam os depoentes que não concordam de forma mal educada, grosseira. Né? O presidente é grosseiro, o Aziz, e o Renan é grosseiro. E ela se portou muito bem. Por exemplo, quando ela disse ao Renan, o senhor quer que eu concorde com qual tese? Porque é isso que eles querem. Eles não fazem perguntas, eles apresentam uma tese e querem te obrigar, usando o sim ou não, a endossá-la. É isso que eles pretendem. Aqui, bom, o que deveriam fazer para concluir os senadores que não apoiam esses malandros que estão querendo tentar o impeachment de novo? Reúnam informações sobre a roubalheira dos governadores e prefeitos, montem um relatório paralelo e aí sim o Brasil vai perceber que tem o que investigar. Né? Não é nada do que tem sido dito nessa CPI, que é ridícula, né? E está cada vez mais desmoralizada, não dura mais 2 semanas.